O Gustavo Segré tem uma análise bem interessante em relação a essa questão da inflação, né, Segré? Que não dá para você dar um choque, é preciso se esperar e, de fato, há uma previsão de que ela aumente ainda mais. Você poderia compartilhar com a nossa audiência, por favor, essa análise para que ela possa entender, então, que cenário que Milei pega e até onde vai se esticar essa crise para depois, caso, né, as expectativas se confirmem, ele consiga implementar aquilo que planejou? Claro, Evandro. A Argentina está numa espiral ascendente de inflação. Para nós termos ideia, o último indicador foi 12,7%. Em outubro, o dobro da inflação da Venezuela, como para ter um parâmetro de quão ruim está a situação na Argentina. A expectativa que nós temos é que vai chegar a março entre 240% e 300%. Ou seja, o Milei vai ter que esperar que a coisa complique mais e utilizar essa ruptura dos preços relativos que faz as hiperinflações para, a partir de aí, começar a melhorar as questões. E ele tem até aí várias opções dentro do que seria o cardápio. A primeira, hoje já tivemos um aumento de 34% no valor da cotação da YPF, seria como a Petrobras, que é uma empresa que era privatizada, foi na canetada estatizada. Hoje, a Argentina deve pagar 16 bilhões de dólares por essa canetada. Vai sobrar no colo do Milei, claramente. Mas ele tem também uma possibilidade de liberar o tipo de câmbio, que hoje é artificial, está regulamentado pelo Estado. Hoje está o peso 365 pesos por dólar no oficial. Naquele dólar que regulamenta a economia toda está 1.000 pesos. Esse é o valor a qual tem que liberar. Liberando o dólar, imediatamente vai cair o ingresso per capita, o PBI per capita inclusive vai cair em termos de dólares porque aumentou a cotação do dólar. Hoje a Argentina tem uma cotação de PIB per capita maior que o Brasil, mas é através do dólar oficial, que é um dólar mentiroso. Isso vai permitir aumentar muito as exportações, vai ter superávit comercial em curto prazo. Isso vai ser afluência e oferta de dólares. Regulamentando a questão de segurança jurídica e mostrando que o Estado vai ser diminuído e o recurso público vai ser cuidado e vai ser obtida em curto prazo também, em curto prazo estou me referindo a um ano e pouco, o equilíbrio fiscal, isso vai tracionar também investidores diretos do exterior, que é oferta de dólares também. E só a partir que o Banco Central consiga ter reservas suficientes, aí sim podemos pensar num prazo de um ano mais ou menos nesse projeto de dolarização que o Milei tem, que eu me arriscaria a dizer que vai ser uma bimonetização. Duas moedas, o peso e o dólar, com liberdade para quem quiser em pesos ou quem quiser em dólares, salvo que o Milei consiga, o que eu duvido, fechar o Banco Central. Gustavo Segré, obrigado por enquanto. Ô Acácio, você vê essas medidas que vão ser implantadas, ou né, que têm a pretensão de serem implantadas pelo Milei nesse momento, como impopulares para a Argentina, assim como menciona aqui o Felipe Monteiro? Eu acho que a gente tem que analisar essa impopularidade sob dois aspectos. Sob um aspecto do apoio, por mais que elas sejam impopulares, mas se há apoio popular, é um pouco redundante, mas na prática é possível nós colocarmos essas duas situações no papel. Se a população apoiar, eu acho que ele tem condições de executá-la. E há um outro fator que o PP ponderou, por incrível que pareça, eu vou concordar com o PP em detrimento ao Wilson nisso. Mas eu acho que o peronismo na Argentina, ele difere muito do nosso centrão, porque enquanto o nosso centrão é pragmático, o peronismo na Argentina ele é programático. O peronismo já perdeu o poder em outras oportunidades, soube conviver com esse papel de oposição e soube fazer oposição. E acho que é isso que vai acontecer. O peronismo, independentemente da popularidade ou da impopularidade das medidas do Milei, estará contra ele em todos os momentos. Então, ele tem que agir, ele tem obrigação, dadas as circunstâncias, mas eu acho que ele terá e sofrerá muitos ataques políticos e ele vai ter que equacionar, vai ter que equilibrar toda essa bandeja, porque qualquer problema, qualquer medida que ele não consiga alcançar, o peronismo estará lá pronto para apedrejá-lo. Então ele vai ter essa dificuldade. E sim, a gente precisa reconhecer também que o peronismo tem certo sucesso em derrubar os seus rivais ao longo dos anos. Mas precisa achar um novo líder. Ficou sem líder.
né? Depois de muito tempo, tinha Kirchner, que virou kirchnerismo, mas era o peronismo que dava sustentação. Revestido de kirchnerismo, eles vão sempre ter de 20% a 30% de base, 20% a 30%. Dependendo como for o governo, essa base aumenta ou essa base diminui. Porque, querendo ou não, o Javier ficam falando, não, que a inflação vai continuar aumentando. Se a inflação continuar aumentando, essa lua de mel dele também vai diminuir. Porque, querendo ou não, as pessoas têm um prazo de validade em receber tudo aquilo que foi prometido. Tudo aquilo que foi prometido. Tem uma lua de mel, né? Por isso que os governos costumam fazer as grandes reformas também no primeiro ano, né? Tem lua de mel, tem lua de mel. Então, eu não acho que ele vai ter muito esse tempo assim, não, vai aumentando, ele vai ajustando, não. Tem uma lua de mel que a própria imprensa, que o próprio mundo empresarial também, porque o mundo empresarial vai continuar sofrendo. Ele atacando o Brasil, atacando não sei quem, e a inflação subindo, e as medidas não sendo implementadas, esse bom humor que elegeu ele pode virar contra. Agora, posso só fazer uma ponderação? Às vezes eu acho que esse viés mais radical vai servir como cortina de fumaça para essa impopularidade. Quando ele sentir, quando ele tiver um termômetro que as coisas não vão bem, ele vai usar esse show que ele sabe trabalhar muito bem, ele vai operar essa máquina para esconder um pouco a impopularidade das medidas ou o fato de não estar alcançando essas medidas. Agora, tem uma frase que foi colocada agora há pouco pelo Gustavo Segré sobre o Banco Central, Olívia, que é: duvido que ele consiga fechar o Banco Central. E o Segré já até apontou isso por conta também do próprio Congresso argentino, que é algo que condiz também com a sua análise, né? Há uma dificuldade quando falamos de uma instituição tão importante para a política monetária de um país, de uma nação. E que não deveria ser a preocupação central dele, deveria ser uma preocupação dele dar uma autonomia para ele conseguir. Tem um objetivo da gente dar autonomia, né, da defesa da autonomia do Banco Central, é justamente para que haja o conflito e que a gente consiga evoluir, tanto na política monetária quanto na política de mercado. Então, é bom que isso aconteça, mas eu acho que se ele for realmente para uma estratégia neoliberal, talvez eu seja muito nova e não tenha muita noção, mas se ele for numa linha de FHC, ele consegue sim implementar algumas medidas e estabilizar o câmbio, estabilizar a moeda e fazer, enfim, algumas reformas que são impopulares, mantendo alguma popularidade. Gustavo Segré, essa questão da impopularidade, ela mexeu comigo, né? Porque a gente já sabe e a gente já viu vários líderes mudando as suas reações e as suas estratégias diante da impopularidade. Isso não é novidade para ninguém. Foi algo que foi mencionado aqui pelo Felipe Monteiro. Como é que você enxerga uma possível reação do Milei se a população colocá-lo como alguém impopular? Como você acha que ele reagiria? Seria como dizer que Bolsonaro é impopular. Milei é muito popular, da mesma forma que Bolsonaro é popular. A gente pode estar ou não de acordo com as políticas dele, mas popularidade ambos têm. E Milei tem muita popularidade. A concentração de pessoas que ele fazia nos seus atos de comícios não conseguia fazer o Massa, por exemplo. Então, essa popularidade dele, ele sabe utilizar. Ele vai aprender com esses erros que o Macri cometeu de não falar, olha, eu recebi isso, então eu preciso que vocês entendam que isso não vai ser de um dia para o outro. Nós vamos ter que sofrer para depois começar a colher os frutos. Se ele ir com esse discurso, que é a verdade, ele vai ter sucesso nessas mudanças que ele propõe. E dando o exemplo. O grande problema da população argentina é que ele observava que todo mundo tinha que fazer ajuste, menos os políticos. E esse foi o que conseguiu conquistar o carinho do eleitor pelo Milei, porque ele falava, casta política, eles estão todos alinhados para que você, população, sofra, para que seja pobre, para que não tenha educação. É de propósito. Então, me parece que ele não terá um problema de impopularidade. Outra questão, por exemplo, a maioria dos subsídios é feito na cidade de Buenos Aires. O transporte, por exemplo, o gás, a eletricidade. A cidade de Buenos Aires, que é uma cidade que não precisa de subsídios, mas como era, de alguma forma, contrária ao peronismo, porque nunca o peronismo ganhou na cidade de Buenos Aires, então tinha subsídios para tentar captar esse eleitorado sem nenhum sucesso.